silêncio, expectativa antes daquele momento único. Desde há muito tempo observávamos para ver como seria. Em nossa imaginação, o diminuímos e o tornamos comum. Em um esforço para vê-lo como um de nós, perdemos a sua imensidão. Do caos, ele trouxe ordem. Do nada, a abundância de vida e criatividade. Em nosso desejo de conhecê-lo, o limitamos com as nossas definições. Muito embora, com apenas uma única palavra, a existência se transformou muitas vezes. Sem conselheiros ou superiores, ele é único. Não tem ninguém igual. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Seu poder é inigualável. Seu coração é imaculado. Não tem interesses próprios ou motivos egoístas. Ele ama com amor benigno e perdoa com perdão benéfico. Sua bondade é a sua maior qualidade. Se fosse somente poderoso, iríamos apenas tratá-lo com respeito. Mas já que ele é bom e poderoso, podemos nos aproximar dele. E foi assim que ele andou entre nós, cercado de gente comum, que ficava espantada com sua grandeza e poder, ao mesmo tempo que se sentia acolhida por sua bondade e amor. A verdade sobre Deus é que Ele é muito mais do que o que costumamos pensar sobre Ele, mais do que o que podemos sentir por Ele. Ele é muito mais do que o nosso imaginário é capaz de produzir. E quando nos encontramos com sua bondade e poder, o silêncio se quebra diante da expectativa. E com suave voz podemos dizer: Pai, Tu és bom, bom o suficiente para me amar, importar-se comigo e vir até mim. Tu és bom, com apenas um gesto, milhões de anjos se curvam em sua presença. Cada trono humano é insignificante diante do teu trono. Tu não tens perguntas, segundas intenções e não olhas para trás. Não consulta nenhum relógio ou calendário, não presta contas a ninguém. Teu agir é pleno e tua vontade é amor. Sim, tu és bom, hoje e para sempre. Boa tarde, já quase boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente no nosso último episódio dessa série Bom Demais para Não Ser Verdade. Durante o mês de março nós iniciamos uma nova grade de programações aqui na Igreja Adventista Central de Porto Alegre. E nesse horário do sábado às 18 horas, nós estaremos desenvolvendo mensagens bíblicas a respeito do plano de Deus para mim e para a tua vida. Porque nós cremos que quando passamos tempo com aquilo que temos aqui na palavra de Deus, Deus se torna mais perto de nós e a gente consegue discernir, compreender, receber luz e sabedoria de como Ele quer conduzir a nossa vida e fazer parte da nossa experiência. E por isso temos este espaço onde a gente pode refletir sobre o plano, o sonho de Deus para mim e para a tua vida. E nesta primeira série de mensagens, nós trabalhamos a respeito da pessoa de Jesus sobre a perspectiva de cada um dos autores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles escreve com uma singularidade o seu relato sobre quem foi Jesus, o seu ministério, as coisas que ele fez aqui. E claramente esta diferença, esta particularidade de cada um dos evangelhos é decorrente do impacto, da influência que Jesus Cristo exerceu sobre cada um deles. Na última semana nós falamos a respeito de Jesus no evangelho de Lucas, a verdade sobre Jesus e o ser humano, e nós descobrimos ali que Deus busca a nossa atenção e Ele devolve a nossa dignidade. E esta semana, neste último episódio desta série, nós vamos estudar sobre Jesus no evangelho de João, como João foi impactado pela vivência com Jesus Cristo e como isso se traduz no seu evangelho e na visão que nós temos de Jesus a partir do livro do evangelho de João. João foi um dos mais longevos dos discípulos de Jesus, foi o que mais viveu, e ele morreu ao redor do ano 103 da nossa era, ano 103 depois de Cristo, com mais ou menos 94
anos de idade. E o Evangelho de João é também dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. Portanto, quando João escreve o seu Evangelho, a sua narrativa é uma narrativa cheia de reflexão, de maturidade, a respeito de quem Jesus Cristo realmente é para João, mas também para cada um de nós. E esta reflexão, ela é importante. Nós precisamos em algum momento responder para nós mesmos: quem é Deus? Quando olho para a minha vida, quando identifico a presença de Deus na minha vida, quem Deus tem sido em minha vida? O que Deus significa para mim? E João, nesse momento da vida, ele está fazendo isso. Ele não escreve apenas o Evangelho de João, ele vai escrever mais 3 cartas, as cartas de João a todos os cristãos. Nós chamamos de cartas católicas, porque são cartas para toda a igreja cristã em todos os lugares. E também o livro do Apocalipse. Agora, o tema principal de João, aquilo que mais chama a atenção, e quando a gente lê aquilo que João escreve, seja no Evangelho, seja nas cartas, e mesmo no livro do Apocalipse, o que mais chama a atenção e mais encanta a João em Deus e em Jesus é o amor de Deus pelo ser humano. Essa característica única de Deus de amar. E isso transparece em tudo aquilo que João escreve. Não é à toa que ele é chamado de o discípulo amado, e é ele quem escreve tanto sobre o amor de Deus. Quem sabe um dos textos mais conhecidos das Escrituras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É um texto escrito por João. E João, ele tem características muito específicas do seu Evangelho, e eu queria tirar algumas reflexões disso junto com você essa noite. Eu queria começar lendo um texto das Escrituras, um texto que, quem sabe, sintetiza e explica o que João está tentando fazer ao escrever sobre Jesus. E no capítulo 20, nos versos 30 e 31 do seu Evangelho, João escreve o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além daqueles que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Por viver tanto tempo, chegando ao final do primeiro século, João está testemunhando um momento de mudanças da igreja cristã, dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Aquela primeira geração daqueles que conviveram com Jesus, João, os demais apóstolos, todos esses foram chegando ao fim e já não estavam mais vivos, não estavam mais na convivência dos demais seguidores de Jesus. Mas não somente as testemunhas oculares de Jesus já não estavam mais disponíveis para levar o Evangelho a outras pessoas, para contar daquilo que eles experimentaram com Deus em Jesus Cristo, mas também aqueles que não conviveram com Jesus, mas conviveram com as testemunhas oculares. A segunda geração de cristãos também está chegando ao seu final, e uma nova geração de cristãos, que exemplifica todas as futuras gerações de cristãos, a minha e a sua situação como cristãos, é de gente que tem que crer por causa daquilo que recebeu de outra pessoa. Aquilo que encontramos nas Escrituras e aquilo que recebemos das pessoas que experimentaram uma vida com Deus antes de nós. E João está preocupado: que legado precisamos deixar para as próximas gerações? Qual é a coisa mais importante? É por isso que ele escreve: Jesus fez muitas coisas, mas estas foram selecionadas a respeito de quem foi Jesus, para que vocês recebam a herança que eu tenho, e vocês guardem e passem para outras pessoas. É um momento especial na história, não é? Eu não sei se você já lidou com essa coisa de bagagem. Todos nós lidamos com bagagem, com valores, com coisas que são importantes para nós, e coisas que a gente passa para frente ou que a gente recebeu das gerações antepassadas. Vocês sabem, eu nasci em São Paulo, mas meu pai é da região das Missões, o sangue é missioneiro, e eu venho de uma família de agricultores. Meu avô foi um trabalhador rural toda a sua vida, e era da terra que ele tirava o sustento da sua família. Nunca foi um proprietário de terra, sempre foi um trabalhador na terra de outras pessoas, mas com a casinha, a horta no fundo de casa, foi assim que ele e a minha avó criaram os 10 filhos. Nós somos quase 50 netos, os bisnetos eu já perdi as contas, mas essa coisa do amor pela terra é algo que está presente na nossa família. Interessante, essa semana um dos meus primos,
que é bem mais velho do que eu, são 10 filhos a minha avó e meu avô tiveram, mora já no Mato Grosso há muitos e muitos anos, foi em busca da própria terra e já está lá há bastante tempo. E ele mandando notícias de como estavam as coisas lá, né? Eu sei que você também tem o seu grupo de WhatsApp da família e as histórias vão correndo por lá, né? Gente que a gente não convive tão de perto e de quando em quando recebe notícias. E ele mandando. Ele estava preparando o peixe na hora do almoço, que ele pescou no próprio açude, e ele contando a experiência dele de viver da própria terra, como o nosso avô fazia. E depois ele lembrou, olha, esse amor pela terra faz parte da nossa família, é um legado que o nosso avô deixou para nós. E ele vai chegando a outras gerações. E aí ele contou a história do meu irmão, que é engenheiro civil, morando em São Paulo há muitos anos, morou em Londres muitos anos, e de repente decidiu, eu quero voltar para as raízes, para a origem da nossa família. E meu irmão comprou terras lá no Mato Grosso, e está formando o sítio dele, e está começando a viver da terra, e aí postou no grupo de família uma foto que eu nunca imaginaria ver do meu irmão, engenheiro civil, de botina, chapéu, e pronto para as lidas da terra do dia a dia. Eu não sei qual é a herança, o legado que você tem na sua família, eu não sei quais são as coisas que você recebeu, e não sei como é que você tem trabalhado isso para passar para frente. Mas João recebeu de Jesus um legado. Ele experimentou algo do relacionamento dele com Jesus, e que ele sentia ser sua responsabilidade passar para frente. E é sobre esta experiência de João com Jesus que emerge a figura de Jesus Cristo aqui no Evangelho de João. Essa experiência pessoal com Deus que Jesus ofereceu para João e que João oferece para os futuros seguidores de Jesus Cristo. O Evangelho de João, portanto, não é um evangelho que está preocupado com a narrativa cronológica da vida de Jesus. Pelo contrário, João começa o seu evangelho falando da origem anterior de Jesus ao seu nascimento. E isso nós encontramos em João, nos primeiros 4 versos. E a gente lê o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra, Jesus Cristo, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. João começa assim a contar a história de Jesus, a registrar e a compartilhar o legado que ele recebeu. Ele olha para Jesus, olha para os futuros seguidores de Jesus, e diz: um dia, Deus se fez homem para que os homens pudessem conhecer a Deus. E é aqui que nós encontramos a verdade sobre Deus, que é boa demais para não ser verdade. 2 lições que nós podemos tirar de Jesus no Evangelho de João. A primeira verdade sobre Deus é a verdade de que Deus conhece tudo sobre nós. O fato dele tornar-se um ser humano demonstra a propriedade de causa da parte de Deus em lidar com o ser humano, em lidar com a sua vida e com a minha vida. Deus conhece tudo sobre você. E eu queria compartilhar uma das histórias de João no seu evangelho sobre Jesus, e que ilustra essa realidade de que Deus, ele está próximo de nós, que ele conhece tudo sobre nós. Jesus é retratado dessa perspectiva por João. E nós encontramos no capítulo 6, versos 22 a 25, um trechinho de um desses momentos de Jesus durante o seu ministério, que João capta aquela imagem e ele descreve Jesus assim para nós. João escreveu: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. E quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. E encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? Essa é uma história muito conhecida a respeito de Jesus, e que mostra como Jesus conhece tudo sobre o ser humano, como Deus conhece tudo sobre a minha e a tua vida. Como era comum,
Jesus chegou numa região ali na Galileia, muitas pessoas ouviram que Jesus estava ali, e as multidões começaram a se formar. As pessoas começaram a sair dos vilarejos, indo em direção à beira do mar da Galileia, onde Jesus estaria. Ali ele ensinava, ele curava, todo tipo de pessoas vinham em busca de Jesus. E quando Jesus, aqui no início do capítulo 6 de João, começa a ver as pessoas chegando, ele é tocado de compaixão e ele chama os discípulos e diz: hoje vai ter muita gente, e esse pessoal não vai embora até o final do dia, vão passar o dia todo aqui, e eles vão ter fome, e eu acho melhor vocês darem um jeito e alimentarem essas pessoas. Os discípulos tomaram um susto, eles sabiam do que Jesus estava falando, era muita gente que vinha, e eles realmente ficavam muito tempo, horas e horas, para tentar ouvir Jesus falando, para tentar chegar perto de Jesus, para quem sabe receber um toque ou uma atenção pessoal de Jesus. E quando Jesus se preocupa com eles e dá essa ordem aos discípulos, os discípulos se desesperam. Como é que a gente vai fazer isso? Nós não temos condição de dar comida para essa gente toda. A gente até tem um tesoureiro no grupo que recebe dinheiro, mas o que a gente tem lá não é suficiente. E aí, a título de ilustração, um dos discípulos chegou para Jesus e falou: olha, a única coisa que a gente tem aqui é esse rapaz que trouxe a merenda, né? Tem 5 pãezinhos pequenininhos de cevada e tem 2 peixinhos, mas o que é isso para esse mundaréu de gente que está aí? E a história é que Jesus pega aqueles pães e peixes, e porque ele sabe que o ser humano tem necessidades, Jesus ora a Deus, pede a bênção sobre aquele alimento e começa a quebrar em pequenas porções os pães e peixes. Os discípulos vão colocando em cestos, cada um tinha 12 cestos foram sendo cheios vez após vez, e toda a multidão foi alimentada naquele dia. E ainda sobraram 12 cestos cheios, na mão de cada um dos discípulos. Uau! Além de Jesus saber o que nós precisamos, Ele nos oferece em abundância, em quantidade, com sobra, aquilo que nós precisamos. E imediatamente, as pessoas que participaram daquela experiência estavam cochichando entre eles mesmos: esse aí tem que ser o nosso rei. Nós precisamos agora, nesse momento, diante de tudo isso que ele fez hoje, que nós testemunhamos, nós comemos do pão que saiu das mãos dele, nós precisamos proclamá-lo rei. E ali já estava o grupo político, né? Sempre tem política metida nas histórias, né? Não é só na história nacional do nosso país que a gente está com essa confusão toda política já há alguns anos. Ali já tinha gente que não, nós vamos tornar Jesus, que é um mestre, nós vamos torná-lo em rei. E Jesus se afasta deles. Jesus tem outro plano, ele sabe o que está no coração deles, ele se afasta, pega o barquinho e vai para o outro lado do mar. Jesus conhece tudo do ser humano, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Ele não se surpreende com nada que vem da nossa experiência. Ele sabe exatamente como nós reagimos em todos os momentos da vida, porque Ele vê tudo sobre nós. E há uma coisa interessante sobre Jesus, essa identidade de Jesus com o ser humano, essa percepção, essa sensibilidade. Ei, a multidão vai passar aqui o dia inteiro, eles vão se cansar e ter fome, eles precisam receber alimento. Cada uma das nossas reações, nada passa despercebido por Deus. E Jesus, no Evangelho de João, ele se identifica com as pessoas. E tem uma característica do Evangelho de João. Esse é o Evangelho onde Jesus mais vezes repete a afirmação: eu sou. E cada uma das vezes em que Jesus se identifica com uma imagem, essas imagens têm a ver com o dia a dia, com a rotina, com a experiência do ser humano, são significativas para as pessoas. Jesus fala em João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E tanto o pão quanto a luz são necessários para a experiência humana. Nós precisamos de alimento, como na história da multiplicação, mas nós precisamos da luz para que a vida se desenvolva, para que a gente possa realizar os nossos projetos. No capítulo 10, verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. E a gente está muito acostumado com isso, porque a gente entra e sai, faz parte da nossa rotina. Talvez você nem perceba, mas você abre e fecha inúmeras portas na sua vida. Num único dia você entra e sai de muitos lugares, e não apenas portas físicas, mas isso de maneira simbólica. Quantas escolhas e decisões, quantas portas
você abre na sua experiência. E Jesus diz: eu sou a porta. No capítulo 10, verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu cuido das suas necessidades, eu protejo você, eu alimento você, eu estou todo o tempo ao teu redor. Fazia sentido para uma população de criadores de ovelhas. No capítulo 11, verso 24, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, no momento em que alguém estava perdendo um irmão muito amado. No capítulo 14, verso 6, Jesus diz aos discípulos que estavam se sentindo perdidos, sentindo que alguma coisa estava de errado com Jesus e seu ministério, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e enquanto vocês estiverem unidos a mim, tem vida em vocês. É assim que vocês vão sentir energia, alegria de viver, propósito, enquanto vocês estiverem junto comigo. E no capítulo 19, verso 21, a última dessas declarações no Evangelho de João: eu sou o rei dos judeus. Jesus assumindo a sua realeza. Cada uma dessas coisas tem sentido. Os judeus ansiavam muito por um rei, para quem sabe reviver o momento áureo da sua história nacional. Expectativas, isso faz parte da vida humana. Jesus se identifica com aquilo que faz parte da nossa vida. Talvez você não perceba isso, mas Deus conhece absolutamente tudo sobre a sua experiência. Não há nada da tua jornada aqui nessa terra que não esteja claro diante dos olhos de Jesus. Deus conhece tudo sobre você, conhece tudo sobre mim. É por isso que Ele me deu a Paula como minha esposa. Ela é tudo o que eu precisava. Ela é tudo o que eu não sou, mas é tudo o que eu gostaria de ser. Eu sou mais introvertido, mais calado. Tem que me interrogar para sair alguma coisa daqui. E ela é expansiva, conversa, enche de alegria o ambiente onde eu estou. E aquele espaço de solidão que é tão natural para mim é preenchido com vida pela minha esposa. Eu sou mais metódico, gosto das coisas com previsibilidade. Ela é a criatividade em pessoa, completando a minha vida. Porque Deus conhece tudo sobre mim e sabe tudo o que eu preciso. Deus sabe também o que você precisa. Ele sabe o que você vive, sabe o que você experimenta, sabe o que você viveu e o que você vai viver. Deus sabe tudo sobre a tua experiência. O salmista registrou isso em forma de poesia quando escreveu o Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração, conheces tudo a meu respeito, sabes quando me sento, quando me levanto, e mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo e quando eu descanso, sabes tudo o que eu faço, e antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, e enquanto eu era tecido na escuridão, Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em Teu livro, e cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Deus não é um Deus distante, inacessível, desconhecido para nós, que não se importa com a nossa vida. Ele tem planos para você. Ele cuida de você. Ele faz questão de participar da sua vida. O próprio Jesus disse em Mateus 10:30: quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Agora mesmo, nesse instante, Ele faz parte da sua vida e está aqui com você. A última lição de Jesus é que Deus é tudo o que nós precisamos. Conhece tudo sobre nós e é o que nós precisamos. Sabe a história da multiplicação? Tem uma parte desconhecida da história que muita gente não conhece. É o dia seguinte. Lembra? Eles foram em busca de Jesus, Jesus não estava, pegaram barquinhos, começaram a procurar nas praias do mar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Até que acharam Jesus. E quando acharam Jesus, perguntaram: como é que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus começa um diálogo com eles. Eu sei porque vocês vieram aqui hoje. Jesus diz o seguinte para eles: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento.
Não se preocupem tanto com coisas que estragam, como comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram a multidão. O que devemos fazer? E Jesus respondeu: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Gente, Ele tinha multiplicado o pão no dia anterior, eles pediram mais um sinal. Adoro as multidões. Afinal, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Foi um baita sinal. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. E então Jesus disse mais uma vez: eu digo a vocês a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu a eles, é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. E o verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Senhor, nos dê desse pão todos os dias. Eles disseram. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. As pessoas querem coisas. Deus sabe o que precisamos e sabe o que queremos. E nem sempre o que queremos é o que precisamos, mas Deus sabe. Ele sabe tudo sobre você e sabe o que você de verdade precisa. E talvez não seja o que você procura, mas Ele está disposto a oferecer o que você precisa. O que aquelas pessoas estavam fazendo? Tentando tornar Jesus rei, procurando Jesus dia após dia atrás de pão material. Estavam bajulando Jesus. Estavam tentando convencer Jesus a fazer o que eles queriam, o que eles achavam que precisavam. Mas Jesus não se vende, não se corrompe por falsas promessas. Ele está procurando oferecer para nós exatamente o que nós precisamos. Por isso Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O que vocês mais precisam é de mim. A alma de vocês precisa ser alimentada. A vida de vocês está em mim. Talvez vocês estejam preocupados com coisas aqui desse mundo, da vida aqui. Mas eu tenho uma coisa que vocês não têm, e vocês só vão encontrar em mim. Eu não sei o que você está procurando em Deus. Eu não sei se você está tentando encontrar um Deus que você pode torcer e fazer com que Ele faça aquilo que você quer. Um Deus à sua maneira. Deus quer oferecer o que você precisa e não o que você acha que você quer. E quando descobrimos a verdade sobre Deus, que é alguém que conhece tudo sobre nós e quer nos dar o que nós precisamos, a gente chega à conclusão de João: Deus nos oferece o que Ele é, e isso basta. Tudo o que Jesus oferece, Ele é. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa luz, Ele é a porta ao nosso redor, Ele é tudo o que nós mais precisamos. E aí nós nos encontramos nessa posição. Ao reconhecer o que Jesus nos oferece, precisamos tomar uma decisão. Aceito? É o que eu quero? O último texto. João registra uma cena que é comum acontecer das pessoas que encontram com Jesus. Capítulo 6, os últimos versos, ele diz: muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Ao que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando você tiver um encontro com Deus e com a verdade sobre Deus, que Ele sabe tudo sobre você e quer oferecer para você quem Ele é, você está disposto a receber o que você precisa e que nem sempre vai ser o que você achava que precisava? Essa é uma escolha que nós precisamos tomar. A verdade sobre Deus é que Ele está hoje nos dando a oportunidade de responder a Ele. Vamos ficar ou vamos embora? Vamos permanecer ou é apenas temporário? Talvez você já tenha procurado muitas vezes,
Talvez você já tenha vindo e ido. E o chamado de Deus para você hoje é: vem e fica. E se você quer aceitar o convite de Deus para você hoje, se você está descobrindo a verdade sobre Deus, por que não aceitar a proposta dele e receber dele tudo o que ele é? Eu quero orar por você agora, pedir que Deus baste para você e traga tudo o que o seu coração precisa e que só Ele pode trazer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, aqui estamos nós descobrindo o que João descobriu. O amor da nossa vida está em Jesus Cristo, porque Deus sabe quem nós somos e nos oferece aquilo que Ele é e que nós mais precisávamos. Talvez muitos aqui estejam como a multidão, em busca de algo, mas encontramos Jesus Cristo, que está conosco aqui e que fala ao nosso coração: filho, apenas confia, eu sei o que eu posso fazer na tua vida, eu sei o teu propósito e eu vou conduzir você para você experimentar uma vida que é plena, que é completa, porque tem a minha presença nela. Muito obrigado porque hoje, ao refletir na verdade sobre Deus, encontramos uma verdade que é boa demais para não ser verdade. Que ela encontre lugar no nosso coração e que a gente permaneça em Jesus. Ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém.